Há alguns anos eu estava exatamente no seu lugar. Eu queria fazer meu primeiro investimento e começar a ver meu dinheiro trabalhando por mim. Só que eu estava completamente perdido. Eu não sabia como estruturar essa minha primeira estratégia. Eu ficava pensando, será que eu invisto tudo que eu tenho num ativo só? Será que eu distribuo, coloco em 2, 3, 4? Como é que eu escolho esse ativo? Será que o ativo que eu escolher vai ser muito arriscado? E no final das contas eu só precisava de um plano simples que funcionasse e que servisse como um corrimão caso eu tropeçasse, né? Eu pudesse me segurar em algum lugar e não caísse de fato. E hoje, anos depois, né, aprendendo com os meus erros, eu enxergo o quão simples essas estratégias de investimento podem ser para dar certo. E é por isso que eu quis gravar esse vídeo. Eu não quero que você cometa os erros que eu cometi. Eu garanto que quando você terminar de assistir ele, você vai se identificar com pelo menos uma das 3 estratégias simples que eu vou te mostrar aqui. E você pode aplicar elas sem medo. Elas dão resultado e são seguras. Só que antes da gente começar, não se esquece de clicar no like e se inscrever no canal. Isso é muito importante, tá? Então vamos começar falando do que eu fiz de errado. Qual foi o meu erro no passado? Foi querer complicar demais o que não precisava ser complicado. Principalmente no início, o grande segredo é você ter uma estratégia simples que funciona. Você tem que ter o feijão com arroz que dá certo. Depois, com o passar do tempo, você pode ir estudando em paralelo e aprimorando essa estratégia. É assim que as coisas funcionam. Você precisa começar de um lugar. Sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que você tem que saber é qual o seu perfil. O quão disposto você está a arriscar parte do seu dinheiro para ter maiores resultados. E existem 3 perfis de investidores. O investidor conservador, que é aquele que não está disposto a arriscar nada, ele quer deixar o patrimônio todo dele investido em algo seguro, que vai dar menos rendimento, vai render ainda, vai fazer dinheiro, mas menos do que outros investimentos mais arriscados. Existe o perfil moderado, que é a pessoa que vai querer ter um pouco dos dois, mais focado na segurança, mas ainda tendo investimentos ali, uma parte pequena que vai estar exposta a risco e podendo render um pouco mais do que o comum. Existe também o perfil ousado, que é a pessoa que vai querer ter o mínimo possível na segurança, expondo a maior parte do patrimônio disponível para investir em risco, para ter o máximo de retorno possível. Então, cada uma das 3 estratégias vai se encaixar para cada um desses perfis. E não se preocupa se a sua realidade hoje te deixa num perfil que você não gostaria de estar. É bem comum a gente, com o passar do tempo, ir adaptando esse perfil. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu era super conservador. E com o passar do tempo eu fui me expondo mais ao risco. Só que o oposto pode acontecer também. Você pode começar se tendo um perfil mais ousado, só que com o passar do tempo você vai tendo mais conta para pagar, por exemplo, vai tendo filho, e você tem que botar comida na mesa, você tem que pagar a casa que vocês moram. Então também é comum com que o seu perfil vai se tornando um pouco mais conservador. Isso, como eu falei, é de acordo com a realidade de cada um. E na verdade não são 3 estratégias que eu vou mostrar uma quarta, que seria uma bônus no final do vídeo, que mesmo que você não queira aplicar ela pode abrir a sua cabeça para enxergar o risco de uma forma diferente. Pelo menos isso aconteceu comigo, e isso pode te ajudar muito no longo prazo. Muita gente enxerga dessa forma também, e eu demorei para entender isso. Vamos começar então com a estratégia conservadora. O que você vai fazer? Você vai pegar todo o seu patrimônio que você tem disponível para investir e você vai dividir em 2 partes. A primeira delas vai ser a reserva de emergência, já vai falar dela, e a segunda vai ser o que você vai investir em rendas fixas diferentes. Falando da reserva de emergência, vamos lá. Esse dinheiro da reserva, ele tem que estar disposto para imprevistos, independente do momento da sua vida. Pode ser um familiar doente, pode ser, por exemplo, você perdeu o seu emprego e você precisa sustentar, pagar a conta ainda. E quando a gente pensa em reserva de emergência, a gente pensa num investimento que tenha segurança e liquidez. Quando a gente fala de segurança, a gente está falando de emprestar o seu dinheiro ou para o governo, que são os títulos mais seguros de fato que a gente tem no país, ou investir em um banco que tenha a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, até R$250 mil investidos nessa instituição, nesse banco, por CPF, mesmo que ele quebre, você vai ter esse dinheiro de volta para você. Tá? Então é bem tranquilo de fazer também. E quando a gente fala de liquidez, eu inclusive queria deixar claro o que significa isso. Tem muita gente que não sabe, mas é o quão fácil você consegue liquidar um investimento, ou seja, o quão fácil você consegue pegar esse dinheiro de volta, tirar do investimento e colocar na sua conta do banco. Se você não sabe, existem investimentos que levam, por exemplo, um mês, 30 dias para você poder liquidar.
E isso não funcionaria para uma reserva de emergência. A gente precisa do dinheiro imediatamente, uma liquidez diária de verdade. Vamos falar então dos investimentos que você pode encontrar essas duas características, segurança e liquidez. A gente tem o Tesouro Selic, que eu tenho uma observação, a maioria fala que esse é o melhor tesouro, esse é o melhor investimento para você fazer para reserva de emergência, mas eu não concordo. E tem CDBs de bancos, por exemplo, Itaú, Bradesco, XP, com liquidez diária, rendendo 100% da taxa CDI. O Tesouro Selic é muito bom, você investe com o governo, você está exposto a 100% da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país, e hoje ela inclusive está bem alta, está bem atrativa. Só que tem um problema, a liquidez não é realmente diária do Tesouro Selic. Você só consegue tirar esse dinheiro de lá em dias úteis. Ou seja, se no fim de semana você tiver um acidente, por exemplo, você precisa se internar, você precisa pagar alguma coisa, você não vai conseguir tirar esse dinheiro do investimento no fim de semana, só vai conseguir tirar segunda-feira. E é por isso que, na minha opinião, o melhor investimento para uma reserva de emergência, na verdade, é um CDB que rende 100% do CDI. O CDI é diferente da Selic, tá? Só que você só precisa saber que eles rendem praticamente a mesma coisa sempre. Como eu falei, até R$250 mil nesse CDB de um banco, rendendo 100% da taxa DI, você está totalmente seguro. Você só tem que tomar um pouco de cuidado e ter certeza de que o investimento que você está fazendo rende 100% CDI e tem liquidez diária, porque existem outros investimentos nesses bancos que rendem um pouco mais de 100%, 105%, 110%, e eles não têm liquidez diária. Então, tenta se certificar disso. Tem que ter a liquidez diária e você tem que confirmar que durante um fim de semana você poderia tirar também, sacar esse dinheiro na hora. Bom, e o resto do seu dinheiro? O resto do seu dinheiro você ainda vai investir em renda fixa, que são os investimentos mais seguros que a gente tem. E eu penso em duas opções diferentes. O Tesouro IPCA+, do governo, que é um investimento que vai te proteger contra a inflação e é seguro pra caramba, obviamente, você está emprestando para o governo. E eles normalmente têm um vencimento de 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então é um investimento que você não vai tirar, o que você vai tirar numa emergência é da reserva de emergência. Então esse investimento você vai deixar lá rendendo de verdade. Ele vai provavelmente render um pouco mais do que o seu investimento da reserva de emergência. É de se esperar, visto que você está deixando ele preso por mais tempo. Ou uma outra opção podem ser os CDBs dos bancos que eu falei que rendem mais de 100% do CDI. Eles não têm liquidez diária, só que isso não vai ser um problema para esses investimentos. Você pode deixar ele preso por mais tempo tranquilamente. E olha só que maneiro, apesar da carteira ser bem segura, ser uma carteira conservadora, só de renda fixa, se você aplicar nesses investimentos que eu estou te falando, você tem segurança e a diversificação de 4 ativos diferentes. Então você vai ter rendimentos aí maiores do que se você investisse, por exemplo, só num Tesouro Selic. Então você já está maximizando os seus retornos investindo em renda fixa. Se você ficou interessado em investir em Tesouro IPCA+, e quer entender como é que você pode fazer essa escolha dos ativos, eu vou deixar aqui na tela em algum lugar um vídeo que eu fiz recentemente explicando como eu escolho os meus, como eu faço a análise dos tesouros IPCA disponíveis. Depois desse vídeo fica à vontade para assistir e aprender também. E vamos passar agora para a estratégia moderada do perfil de investidor que quer expor um pouco do seu investimento a risco, para maximizar ainda mais os seus ganhos. O que você vai fazer é o seguinte, você vai olhar mais uma vez para tudo que você tem disponível para investir e você vai primeiro olhar só para 80% desse valor total. Vamos olhar para esses 80% e você vai fazer exatamente o que você faria na estratégia conservadora. Você vai montar sua reserva de emergência, você vai garantir que ela está investida num lugar seguro e líquido, e o restinho você vai colocar em investimentos de renda fixa, como os que eu sugeri na estratégia anterior. Eu acabei até me esquecendo de falar sobre a reserva de emergência, mas o quanto você precisa ter nessa reserva. E isso varia de pessoa para pessoa também. Eu vou falar o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ter 6 salários meus nessa reserva, pensando numa situação onde eu fique sem receber esse dinheiro por um semestre, meio ano. Então eu estaria, de certa forma, seguro, né? Até 6 meses. Isso pode ser mais, dependendo da sua realidade, pode ser menos se você não tiver tanta necessidade disso. Mas se você quiser um parâmetro, para mim é isso, é 6 meses de salário. Então, voltando para a estratégia moderada, né? Você tem os seus 80% do que vai investir já resolvido, vai estar em renda fixa, vai estar dividido e diversificado, vai ter a reserva de emergência e investimentos rendendo mais do que o CDI, por exemplo, protegidos da inflação também.
E os 20% restantes vão justamente estar expostos a mais riscos. Eu vou te falar de 2 investimentos que eu acho que são bacanas para você começar, mesmo que você seja um iniciante, tá? E podem te dar bastante resultado. Vamos começar falando das ações. Eu acho que é uma opção bem válida para você, mesmo que você esteja começando. Você precisa começar em algum momento, né? E você investindo 20% do que você tem para entender como é que funciona, é super ok. Não é ruim. É lógico que vão existir erros, é lógico que você vai ter que estudar, não é só investir em qualquer coisa e pronto. E eu tenho até algumas dicas aqui do que você poderia investir para começar, para sentir como é que funciona a bolsa e se adaptar à dinâmica. Na bolsa existe um negócio, um investimento chamado ETF. E o que ele faz? Ele é como se fosse uma cesta cheio de ações dentro dessa única ação. E o que isso significa? Isso significa que investindo num papel, num ETF, você consegue se expor a múltiplas ações da bolsa. E existe o BOVA11, que é justamente um ETF que segue as principais ações da bolsa. Então você vai estar diversificando as suas ações investindo num papel só. E eu acho ok, não é uma recomendação, mas eu faria isso, eu não veria muito problema em investir uma quantia pequena nesse ativo para você sentir. Você não vai se expor a uma empresa só. Mesmo que uma empresa vá mal, tem outras que podem ir bem, de outros setores, e que vão compensar esse resultado. Então, o segredo mesmo em investimento, seja renda variável, seja renda fixa, é você diversificar. E com esse ETF você já vai estar dando um primeiro passo, um bom primeiro passo para diversificar também. Eu vou deixar também de novo aqui em algum lugar da tela, eu fiz um vídeo explicando como é que você consegue investir na Bolsa de Valores de uma forma simples. Depois desse vídeo dá uma olhada também. E um outro investimento de renda variável que é bem bacana são os fundos imobiliários. E esse investimento ele funciona da seguinte forma. Imagina que você e 9 amigos se juntaram e decidiram que vão comprar um imóvel, um apartamento e vão querer alugar ele. E aí cada um vai receber um pedacinho desse aluguel, uma renda passiva aí de vocês. Um fundo imobiliário é exatamente isso, só que tirando todas as coisas chatas que vocês teriam que fazer. Vocês não vão ter que se preocupar com manutenção, com o inquilino não pagando, o gestor do fundo vai se preocupar com isso tudo. Então basicamente você compra uma cota, que é uma participação, né, um pedacinho desse fundo imobiliário, e ele vai, na verdade, não estar investindo em um imóvel só, ele vai estar investindo em vários imóveis. O fundo ele tem vários imóveis e de setores às vezes diferentes. Podem ser shoppings, podem ser prédios comerciais, galpões logísticos, pode ser um imóvel tradicional, um apartamento, que seja. Só que o mais legal desse investimento é que você é isento de imposto de renda. O governo incentiva esse tipo de investimento e te faz literalmente não pagar imposto pelos ganhos que você vai ter. Não acontece com quase nenhum outro investimento, tá? Pelo menos nenhum dos que eu falei até agora nesse vídeo. Você tem que pagar imposto neles, mas esse aqui é uma exceção. E eu vou deixar aqui na tela também um vídeo que eu fiz explicando mais a fundo como você pode de fato investir nesses fundos imobiliários e entrando um pouco mais a fundo nesse tema. Se você tiver interesse, dá uma assistida depois desse vídeo. Vamos agora para a nossa penúltima estratégia, que é do perfil ousado. Lembrando que no final, depois desse perfil ousado, a gente vai ter uma estratégia bônus aí. E antes de mais nada, eu queria dizer que eu particularmente não gosto dessa estratégia. Como eu falei, eu já comecei com um perfil mais conservador e eu aos poucos vou colocando o resto do meu corpo na água, né? Eu começo botando o pé, depois vou botando a perna. Tem gente que gosta já de mergulhar. Enfim, cada um faz o que bem entender. Eu vou só apresentar aqui uma estrutura que você pode seguir caso você queira se expor mais ao risco, tá? E ela basicamente ela é bem simples, como assim, com todas essas outras são simples também, né? Eu acho que os 2 investimentos que eu citei na última estratégia, eles são ótimos para você começar a se expor em renda variável, desde que você estude e se aprofunde em como fazer esses investimentos, como escolher eles com qualidade, porque não é qualquer ativo. Você pode fazer muito dinheiro, só que você pode perder muito também. Só que com a pitada aí da reserva de emergência. A reserva de emergência você não tem como fugir, você precisa. Você precisa ter um plano B, caso algo dê errado, e muito provavelmente na vida algo vai acontecer fora do que você espera. E você vai estar muito mais preparado se tiver um dinheiro ali disponível. Então eu dividiria o total que você tem para investir da seguinte forma. Você define o quanto você vai querer de reserva de emergência. Como eu falei, isso depende da sua realidade, pode variar com o tempo. Então você tem que definir isso. Aí o resto você pode investir
em ações, em FIIs. Eu começaria com esses. Existem outros investimentos de renda variável. Você pode investir também em fundos de investimento de ações ou em fundos de fundos imobiliários. Esses fundos, eles nada mais são que pessoas, gestores, que vão recolher o dinheiro de várias pessoas e vão fazer todas essas análises para vocês. Então você, às vezes, não tem o tempo e não tem a vontade de se aprofundar no investimento. Você, às vezes, não quer entender como ler empresas na Bolsa de Valores. Às vezes você também não tem o tempo de se aprofundar, de sentar. Você trabalha o dia todo, você trabalha 14 horas por dia, por exemplo. Então, assim, isso não é um problema. Os fundos, eles são feitos para isso. Uma pessoa com uma expertise vai ter esse tempo, vai fazer isso com o seu dinheiro e com o dinheiro de várias outras pessoas, e o que ele vai cobrar disso é um pedacinho desse seu ganho. Então ele tem um incentivo de ganhar com o seu dinheiro, para ele poder ganhar também com uma taxa de performance, e no final das contas os dois ganham, né? Você vai ganhar a maior parte, ele vai ficar com um pedacinho, e ele que está tendo o trabalho, o tempo de investir esse dinheiro. É assim que os fundos funcionam. Então, como eu falei, você tem fundos de ações, fundos de fundos imobiliários, você tem fundos multimercado que vão misturar diferentes tipos de investimento. E é legal você investir em fundos diferentes também, porque às vezes um fundo não vai performar bem, mas o outro fundo pode estar indo melhor. Então é uma forma de você diversificar mais ainda esses seus investimentos. Vamos agora para a última estratégia, que é a chamada regra dos 80. Essa estratégia funciona da seguinte forma: você vai pegar o número 80 e vai diminuir da sua idade. E ela diz que o resultado dessa subtração é o percentual do quanto você vai investir em renda variável. Todo o resto vai ser renda fixa, a mais segura possível, te gerando uma renda passiva. Qual a lógica por trás disso? A lógica é que você chegue nos seus 80 anos e você não tenha mais que expor o seu dinheiro a risco. Ou seja, quando você fizer 80 menos 80, vai dar 0%, você tem que ter 0% do seu patrimônio investido em risco. Você já teve a sua vida toda para acumular esse patrimônio. Você não tem que mais arriscar com 80 anos, porque muito provavelmente você tem muitas dependências também, você tem pessoas embaixo de você, você tem uma herança para passar. Quando você é jovem, na maioria das vezes, existem exceções, é lógico, você tem mais condições de se expor ao risco, né? Se imagina com, por exemplo, 18 anos. A maioria das pessoas com 18 anos não tem filhos, por exemplo, né? E essas pessoas, elas podem se expor muito mais ao risco do que uma pessoa de 50 anos com uma família já formada. Fora que, além disso, nessa idade, você normalmente tem muito menos dinheiro do que com, por exemplo, 50 anos. Então, se você perder, por exemplo, R$500 na renda variável, o impacto disso vai ser muito pequeno. Primeiro que você tem menos responsabilidade, você deve ter muito menos conta a pagar, muito mais compromisso com esse seu dinheiro. E esses R$500 vão representar um percentual tão pequeno do que você vai acumular até o fim da sua vida, que o impacto é mínimo, é mínimo. Então essa é a lógica. E você não precisa seguir sua risca, né? Não precisa ser a regra dos 80. Ela não é uma regra para ser seguida à risca, como eu falei. É mais para te passar essa visão de que o tempo é a coisa mais importante que a gente tem quando se fala de investimento. A gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem quando a gente é jovem para investir. E se a gente não é mais jovem, a gente tem que aproveitar o tempo que tem até o fim da nossa vida. Eu entendo totalmente as pessoas que têm uma aversão a risco, porque eu mesmo já tive uma aversão muito grande. Eu não sou muito exposto em risco ainda também, mas eu estou num processo de entender que eu sou jovem, eu tenho 26 anos e que eu posso fazer isso com o meu dinheiro. Eu tenho condições de não impactar tanto a minha vida e a vida das outras pessoas me expondo ao risco agora, e não quando for mais velho. Bom, mas esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não esquece de colocar o like, deixa um comentário aqui embaixo me passando um feedback, vou ficar muito feliz de ler. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, só se inscrever no canal. Eu tento gravar 2 vídeos por semana, sempre da melhor forma possível para ajudar vocês a investir melhor também. Beleza? Forte abraço, valeu!